Boa tarde a todos que nos acompanham no canal Diretoria. Eu sou a Alexandra, né, diretora do Departamento Pessoal, comigo o Silvio e o Luiz. A gente vai falar um pouquinho aí das etapas do processo de atribuição, né? Hoje a gente começa com a manifestação de interesse do categoria A. A gente não vai apresentar um material aqui. Essa live ela é um esquema de plantão, então vocês já podem colocar suas dúvidas, se tem algum problema, alguma inconsistência na sede que vocês queiram apontar. Utilizem agora, né, o chat para passar as informações e a gente vai falando um pouquinho do que a gente já recebeu de apontamentos no período da manhã e falando o que a gente já atuou, o que a gente já solucionou e alguns apontamentos que vocês fizeram, dos quais a gente vai falar de quais ajustes a gente vai executar para que o docente possa manifestar esse interesse ou para que ele possa participar do processo de atribuição de classes e aulas, tá bom? Hoje pela manhã, né, Luiz, a gente teve bastante apontamento de alguns componentes curriculares que eles não estavam disponíveis para que o docente manifestasse o interesse, né? Isso. Logo de manhã, né, a gente já recebeu ali o contato das diretorias de ensino falando sobre os itinerários formativos, né? E aí a gente, junto lá com a equipe da Prodesp, né, a gente fez uma solicitação de ajuste, aí demorou um tempinho, eles ajustaram já, tá? Eu vou pegar aqui, é que eu não lembro exatamente quais são, só que eu já pego aqui e já falo para vocês. Que eu acho que muito provavelmente vocês também estavam com esse problema, né, mas a gente solucionou. Aqui de cabeça era educação financeira, né, redação, produção de texto, redação, o aceleração para o vestibular, era esses componentes. A gente estava com um problema ali no saldo, né, porque o docente era habilitado e não estava conseguindo visualizar o saldo, só que mais cedo a gente já resolveu esse problema, né, não chegou a gerar nenhuma instabilidade na sede, aí subiu a atualização e eles conseguiram, a gente fez alguns testes lá, confirmamos com algumas diretorias, eles já conseguiram visualizar esse saldo e manifestar interesse normalmente. Então, se você atendeu algum docente que fez essa reclamação no período da manhã, a gente conseguiu uma solução em torno das 11h30, meio-dia, né, Luiz? Isso. Então, é só o docente voltar lá na sede que já vai aparecer os componentes que estavam faltando ali para ele manifestar o interesse, tá bom? A gente também, Silvio, recebeu bastante pedidos de informação em relação ao POC, né? A gente soltou um comunicado pelo CEPEG, ele foi para falar de como a gente faria a associação do professor na classe em relação ao projeto POC, e a maioria sempre pergunta se o POC, como que eu vou fazer essa distribuição das aulas do POC? Então, vocês sabem que o projeto de convivência escolar, ou de orientação escolar, né, ou ainda de orientação de convivência, ele é uma das prioridades da Secretaria de Educação no ano de 2024. Por isso que ele vai, desde o início da gestão FEDER, foi pensado em implementar de uma nova forma
o referido projeto. Nesse sentido, foram feitos 2 processos seletivos, que foram gerenciados pelo programa Conviva SP, e não pela CGH. Então, eles fizeram esses 2 processos seletivos. Então, saiu a resolução específica do projeto, e lá fala que o professor tem que ter o projeto e aulas atribuídas em via de regra. Claro que tem algumas exceções, né? E como ficou fechado, e que primeiro a gente vai associar essa carga horária do POC lá na aba 2, atribuição especial, e depois complementar a carga horária. Então, vocês podem falar assim, Silvio, eu tenho um professor que foi selecionado no primeiro processo seletivo, ele é da minha unidade escolar. Então, de acordo com a resolução específica, lá está falando que eu faço jus a 40 horas. Então, esse professor que eu selecionei, ele vai pegar as 40 horas. Se a gente for transformar lá para o sistema de associação, na aba 2, a atribuição especial, vai ser correspondente a 32 aulas. Não vai estar lá 40, tá? E sim 32 aulas. E que ele vai trabalhar diretamente no projeto, tirando as outras cargas horárias, tá bom? É 7 de reuniões e mais, se eu não estiver enganado, são 11, né? De outras atividades de preparação. Então, lá na atribuição, serão 32 aulas. Então, atenção. Aí fala assim, Silvio, a jornada dele é integral e eu vou precisar constituir a jornada dele se for titular de cargo? Eu falo, não. Então, o sistema vai estar preparado para reconhecer, não como constituição, mas na aba 2 você lança as 32 aulas do projeto e o sistema vai entender de não reduzir e não caracterizá-lo como adido. Porque se ele não tem aulas atribuídas, vocês sabem que a lógica do sistema é reduzir de forma imediata para o ano de 2024 a jornada integral para a jornada inicial. Só que o sistema ele está com o mecanismo de não fazer isso. Vocês vão lembrar que isso já aconteceu nos anos anteriores. Desde 2019 para cá, a gente faz isso no sistema quando existe, vamos falar assim, projetos prioritários, como no caso do momento é o POC. Silva, tem um professor que tem jornada reduzida e eu tenho que atribuir 20 horas. E 20 horas no sistema, se eu não estiver enganado, são 16 aulas, tá? Então, você vai encontrar lá na aba 2, atribuição especial, 16. É a quantidade. Então, você vai atribuir 16 aulas para esse professor. E se a jornada dele é reduzida, então subtende-se, né, que ele já está com a sua jornada contemplada. Lembrando aí que projeto, no caso, não constitui jornada, mas o sistema vai reconhecer de forma análoga, tá? Silvio, eu tenho um professor de jornada inicial, ou seja, são 19 aulas para a Constituição. E ele pegou 10 horas lá na minha unidade escolar. Lembrando que 10 horas no sistema é igual a 8 aulas. Então, você vai lá associar 8 aulas. Aí, o restante, você vai lançar as aulas regulares. Então, sempre dessa maneira, tá? Primeiro, você vê a quantidade de aulas do projeto que aquele professor selecionado vai fazer jus e você complementa, se for o caso, ou não, tá bom? E o sistema não vai reduzir da jornada integral ou da básica para a inicial, tá? Ele vai manter a quantidade. Lembrando que você tem que complementar a carga horária quando for necessário. Tranquilo até aqui? Tá. Pergunta assim, é possível, Silvio, o professor atuar em 2 unidades escolares como o POC? O sistema, ele permite, mas o projeto foi pensado em ele atuar numa única unidade escolar como o POC. O sistema não impede. Então, ele pode ter sido selecionado na A e na B e você lançar as 2 cargas horárias, tá? O sistema não dá nenhuma inconsistência. No entanto, lembrando a regrinha é atuar numa única unidade escolar, tá? Em relação ao POC. Se tiver alguma mais pergunta, vocês vão fazendo pelo chat, tá bom, gente? Uhum. Em regra é isso. Uhum.
A Patrícia, ela aponta aqui, muitos professores que saíram da API e foram para a escola regular estão sendo classificados com a pontuação zerada na unidade. Muitas reclamações, eu vou verificar aqui, tá, Patrícia? Então, sobre isso, é assim, ó, na funcionalidade de atualização de UA, quando era cadastrado lá o docente, ele zerava a pontuação de nível de unidade, tá? E os próprios sisteminha aparecia uma tarja amarela lá perguntando assim, você tem certeza que deseja cadastrar? Uma vez cadastrada, a pontuação de unidade será zerada e deverá ser alterada manualmente. E aí o sistema ele abre para a pessoa ir lá alterar essa pontuação. Por exemplo, eu fui transferido, né? Eu estava numa escola APEI e eu fui transferido para unidade regular, que é onde o Silvio está. Aí eu vou para essa unidade. Se eu tenho tempo de unidade lá, aí eles têm que atualizar esse tempo de unidade para mim. De repente eu trabalhei lá uma época atrás, lá trabalhei, vamos supor, 100 dias. Eles vão colocar lá dias de unidade 100. Se não, 0. Aí eu fico sem tempo de unidade, entendeu? Eu não vou carregar esse tempo de unidade de uma outra unidade para essa nova unidade. É assim que funciona. Então, por padrão, ele zera, só que ele deixa lá, ele habilita um botãozinho para você ir lá fazer a alteração, tá? Fazer a alteração manual, porque aí vocês levantam, né, o tempo que o docente tinha lá e faria a atualização, tá? Então, zera mesmo. Então, Patrícia, se o caso aqui é um docente que mudou de unidade escolar, então ele vai estar zerado mesmo, porque ele não vai ter esse tempo na unidade, tá? Aí você falou que são muitas reclamações. Veja se cabe os dois cenários que nós passamos. Se ele cessou, se ele estiver na mesma unidade, cabe lá você editar e incluir o tempo. Se não é o caso, realmente ele vai estar zerado em unidade escolar. Só notifique o docente, tá bom? Professor titular de educação especial poderá complementar jornada com ensino colaborativo? Pode explicar um pouco melhor? Acho que a gente falou isso na última, né, Silvio? O professor ele é titular de educação especial. Ele pode completar a jornada com ensino colaborativo? Pode. O projeto ensino colaborativo pode sim, tá? Tranquilo. Diego, professora de educação física da nova carreira, já concretizada desde 2023. Tem jornada ampliada. Uma docente de educação física voltou para a unidade, ou seja, não temos aulas para atingir a jornada ampliada da outra docente. A nova carreira não pode vir para a DS, certo? Como fica a situação? Peraí, vamos lá. É assim, se pelo que você escreveu, a pessoa ela já conseguiu atingir a jornada ampliada. A jornada ampliada é igual à jornada integral, que equivale a 32 aulas. Você vai seguir a lógica da atribuição. Tenta atribuir o primeiro nível de unidade escolar, não havendo, a pessoa vai para o nível da diretoria de ensino, constituir uma em 2 unidades, a jornada ampliada, que equivale a 32 aulas, tá? Aqui ele coloca assim no finalzinho, ó, a nova carreira não pode ir para a DE. Então, a docente que retornou, ela é uma docente da 836. A que concretizou a jornada é da nova carreira. Okay. E pelo que ele está falando, quem vai para nível de unidade, para a diretoria, vai ser o da nova carreira. Então, da nova carreira. Então, é assim, o que você está lembrando aí é quando eu vou ter a primeira atribuição da jornada de opção do momento da adesão. Aí sim, porque a própria lei fala, olha, não pode, em hipótese nenhuma, você começar sua constituição aqui e finalizar em nível de DE. Não. A jornada de opção do momento da adesão é sempre em nível de unidade escolar. Por isso que existe uma exceção, que quando eu estou zerado em nível de unidade escolar, eu vou para nível de diretoria de ensino, e se lá tiver uma unidade que comporte a minha jornada de opção do momento da adesão, aí sim eu posso ter essa carga horária da adesão atribuída naquela unidade para a qual vou sair, e entrar, quer dizer, né? Em nível de diretoria de ensino. Mas o que você está me dizendo é que você está vindo uma melhor classificada que ela da antiga carreira. Ok, você vai atender ela de acordo com a classificação. Chega no momento em que a segunda a colocada da disciplina, ela vai ser atendida, tenho apenas uma aula, ou não tem nenhuma. Qual é a lógica? Sempre é a lógica. Se ela já concretizou, caracterizou o atendimento da jornada de opção feita lá no momento da adesão, então ela tem direito de constituir de
unidade escolar e também de diretoria de ensino. Se não tem nível de unidade, vai para a diretoria como qualquer professor, como se fosse na antiga. Vai tentar constituir uma ou duas unidades escolares. Tá bom, então ficou mais claro. Se for no momento da adesão que eu tenho que constituir a primeira jornada, ok. Ok. Nível de unidade escolar. Vamos lá. Já aconteceu, né? Isso, e o Silvio Luiz fez a adesão agora, né? Ele em setembro, vamos jogar setembro, fez a adesão e a partir de outubro já estou na nova carreira. Só que a minha jornada aqui é inicial. Então a gente sabe que no momento de atribuir no processo inicial de 2023 para 2024, eu vou atender a jornada de opção na nova carreira que eu fiz lá no momento da adesão, que no caso é ampliada. Então essa primeira que eu estou falando aqui acontece única e exclusivamente na unidade escolar. Não tem, olha, eu vou ter que completar a Constituição. Não vai. Da nova carreira da adesão, não, tá? Nesse primeiro momento. O que eu vou tentar fazer é ficar aqui na jornada inicial. E tentar, se aparecer aula aqui dentro da unidade durante o ano, aí sim eu posso constituir nível de unidade escolar. Porque a própria lei complementar ela já fez essa previsão, porque a gente não pode pagar por uma carga horária maior daquela da nossa necessidade. Então, por isso esse ajuste momentâneo, tá? Lembrando que o pessoal da nova carreira, ele é assim, ele constitui com tudo, tá? Então, constitui com aulas regulares, da disciplina específica, não específica, demais disciplinas. Claro, com relação à não específica e à demais disciplina, respeitar o titular de cargo e com projeto da pasta. O que tiver da pasta, vai atribuindo para constituir a jornada em nível de unidade escolar, tá bom? Obrigada, Silvia. A Silmara, do tema que a gente falou anteriormente, né? Eu vi aqui, Luiz, a Patrícia, quando alterou lá do sistema, emitiu um aviso que a pontuação seria zerada. Cabe ao GOI acertar, que foi o que você passou. Exatamente. Professores que saíram da API e foram para a história regular estão sendo classificados com pontuação zerada na UE, de destino e jornada zerada. É a mesma situação? Não, jornada. A jornada zerada não, né? Não, é só a pontuação. A alteração é só na pontuação em nível de unidade, né? Porque ele está indo para uma nova unidade, né? Então, o sistema ele não consegue trazer esse tempo daquela unidade automaticamente. Por isso que ele zera e solicita alteração manual. A situação da jornada zerada, não. Aí eu vou pedir para que você... Eu vou pegar aqui seu e-mail, eu vou mandar para você me passar os casos, tá? Que está com a jornada zerada, para a gente poder fazer a alteração. Vamos lá, o Newton colocou aqui, Silvio. A TPI continua em 2024? Então, aí muitas pessoas perguntando a respeito disso e falam assim, vocês não vão mandar nenhum comunicado? É assim, a resolução 133 de 2021, ela fez a previsão de atribuição do ATPI apenas para 21. Aí veio a resolução 55 de 2022, fez a previsão de atribuição para 22. Tá? Aí você fala assim, atribuiu-se também no ano de 2023. Ok, isso foi fato e foi atribuído conforme a necessidade daquele momento. Só que as resoluções, elas tiveram vigência naquele tempo e naquele espaço. Então, somente para os anos 21, 22 e 23. Para o ano de 2024, seria necessário fazer uma alteração na resolução da carga horária. Isso não ocorreu. Então, não haverá atribuição de ATPI no ano de 2024, salvo se houver alguma alteração em relação à decisão de gestão de gabinete, tá bom? Mas, assim, legalmente não haverá, e por isso que o sistema não está aberto para fazer opção, como aconteceu nos anos anteriores. Vocês sabem, né? A gente já fazia, já no processo inicial, aqueles ajustes de ATPI, né? Não atribuía totalmente a carga horária ou a jornada do professor. Já ia fazendo os ajustes ou fazia posteriormente desatribuindo aquilo que fosse necessário. Sim. O Maicon, ele colocou aqui, docentes que estão designados COI e que serão cessados, mesmo tendo sido cadastrado a cessação de afastamento provisório, não aparece para manifestar interesse. Como proceder? Maicon, se eu não me engano, você é de Mirante, porque eu conheço um Maicon da rede que é de Mirante, eu acho que é esse Maicon aqui. Se for,
Manda para mim, por gentileza, no Teams, que a gente troca a mensagem lá, manda no Teams, por gentileza, pelo menos um caso, só para eu verificar aqui se está tudo cadastrado certinho, e aí a gente encaminha para a equipe da Prodesp lá, eles conseguem atuar e ajustar o que precisa ser ajustado, tá? De praxe, não é para funcionar dessa maneira. Cadastrou atualização de UA, cadastrou cessação de afastamento, libera para manifestação. Se acontecer algum outro que foi cadastrado e não liberou, eu peço para que mande o CPF desse docente, né? Faz um levantamento aí rapidinho, manda para mim lá no Teams, por gentileza, que a gente já encaminha e já verifica. Uhum. O Vinícius colocou aqui do ATPI, a gente já explicou que esse ano não, né? Não tem ATPI. E também aqui, deixa eu ver, a Alessandra ela pergunta das aulas da expansão, elas não estão aparecendo na manifestação, né? A gente notificou a Prodesp, né, Luiz? Mais cedo foi. Foi, né? Foi. Eu ainda não recebi o retorno, tá? Mas a gente notificou sim. Se elas não aparecerem ao longo do dia, né, no final do dia, a gente vai ter que atribuir manualmente, tá? Aqui o Diego, ele pergunta, a gente comentou, se o titular de educação especial ele pode constituir a jornada dele com ensino colaborativo. Pode. Lembrando aí que um grupo de aulas da sala de recurso e complementa com o projeto ensino colaborativo, tá? Uhum. Não exclusivamente com projetos. Tá. A Geise pede um documento orientador, a gente está em execução, né? A gente vai encaminhar para vocês. A Cláudia está perguntando quando os efetivos designados na PEI poderão pegar a quatro aulas da suplementar. Não nesse momento ainda, tá, Cláudia? A gente primeiro vai fazer a constituição, depois a gente vai começar a falar de carga suplementar, principalmente para os designados, tá? A gente teve um pouco de impacto no ano de 2022 em relação a pagamentos, né? Devido ao EX. Então, a gente fala disso, mas não vai ser agora nessa primeira etapa, tá bom? O Hector coloca assim... o Hector também perguntou do ATPI, eu acho que a maioria que foi perguntando do ATPI, a gente já falou que não se aplica o ATPI para o ano de 2024, tá? Aí vocês vão perguntar assim, né? Porque já perguntaram isso uma ou duas vezes. E quais são os anexos da Resolução 55 de 2022 que estão valendo? Se eu não estiver enganado, é o anexo 1, o anexo 5 e o anexo 6, tá? Aí vocês vão notar que ele não tem ATPI, tá? Só é aquela tabela que a gente sempre utilizou, tá? Uhum. A Stephen, ele coloca aqui, professor afastado para mestrado participa da atribuição inicial? Ele vai ficar afastado, não deveria participar. Deveria ter sido lançado esse afastamento, né? Tem que ver se ele está lá no artigo 4º. Você sabe de cabeça, Silvia, se ele está lá? O afastado para mestrado participa da atribuição? Não, o pós-graduação não tem, não. Não, né? Não. Ele não está lá? Não está. Ele participa da atribuição de aulas. Tem que ver qual que é o código de afastamento, que a gente bate com parâmetro. Porque ele pode cessar, interromper, é isso? Porque ele é provisório, né? Dependendo então do tempo que ele pediu, ele pode ficar 6 meses, até uma quantidade menor ou maior. Isso dependendo do tempo que ele solicitou. Faz sentido, vamos lá. Eu vi aqui, Sueli, que você falou que a gente precisa comunicar, então, só para passar para vocês. A gente estava usando o canal Gestão, só que lá no canal Gestão, a gente não estava no público-alvo. Por quê? Nosso público, quem era para a gente falar sobre cronograma, etapas, diretoria de ensino, supervisores de ensino e a comissão de atribuição, e os diretores de escola. Só que quando a gente entrou lá no canal Gestão, começou a entrar docentes, eu não sei o que aconteceu. Aí a gente agora vai... Como que a gente vai caminhar agora com as nossas lives? Nesse esquema de plantão, tá bom? Porque a gente já está com as resoluções aí, a gente já divulgou o cronograma. Quando sair uma publicação que for tratar de um assunto específico, aí a gente vem falando sobre o tema. Mas agora falando de atribuição, a gente sempre vai fazer, pelo menos nessa semana a gente vai fazer das 15 às 16 horas no canal Diretoria, tá bom? Para ficar bem focado, porque eu sei que as diretorias recebem, os supervisores de ensino recebem as dúvidas das unidades e podem transmitir, tá? Para todos. Eu sei que vocês têm os seus grupos e aí a gente vai conversando aqui, tá bom? E a gente não vai evitar apresentar alguma coisa aqui, é só para tirar dúvida
dúvidas mesmo, tá bom? Então vai ser das 15 às 16, de terça até sexta, tá? Se a gente vê que tem efetividade, que tá dando certo, a gente continua na próxima semana. Aí eu comunico previamente vocês na sexta-feira. O Mauro da Leste 1, ele pergunta assim, olha, Silvio, você falou do sistema que pode já associar, mas o sistema ele está dando uma mensagem que está fora do período letivo. Então, eu conversando aqui com o Renan falou que eles estão fazendo pequenos ajustes, porque vocês vão lembrar que desde o nascimento do POC, a carga horária única era de 40, né? Igual a 32. Então, por causa da alteração abrindo para 32, 16 e 8, é necessário fazer um ajuste. E a Prodesp está fazendo esse ajuste, por isso que está dando essa mensagem, tá? Então, em breve, o CEPAG deve mandar algum comunicado falando qual o momento que vocês podem inserir essa carga horária. Ok. Aqui, deixa eu ver. Docentes que serão cessados não abre para o mesmo manifestar interesse hoje. Então, se não houver atualização da cessação, o que acontece? O sistema não liberou a manifestação para ele. Se você ele vai ser cessado, o que você vai fazer nesse momento? Faz a atribuição manual, mas dá transparência para esse processo, notifica. Eu sempre falo, o Maicon está aqui, eu não sei se você eu acredito que você seja de diretoria, então você está falando de uma escola. Pede para a escola dar transparência, falar para você desse caso específico, faz a atribuição manual, respeita a classificação, porque se vocês receberem um representante da PUSPI ou até mesmo nós, a gente vai ter como olhar e rastrear o que aconteceu nesse cenário, tá bom? Então, explica que não houve o tempo hábil da cessação via sistema, no entanto, era certo que ele seria acessado e você faz a atribuição manual, tá? Alguns professores não estão conseguindo manifestar interesse por aulas de sua qualificação. A FC está correta, o sistema vai ser corrigido? Olha, a gente fez uma atualização agora cedo. Eu acredito que sejam esses componentes que não estavam entrando para os docentes, tá bom, Miriam? Se não for isso... Do itinerário formativo? Já corrigiu. Já corrigiu, né? Não, mas não é. Ela está falando da FC, ó. Lembrando aí que, só uma atenção aí, que não se atribui nessa etapa qualificações, tá? Eu sou bacharel, eu sou então licenciado em X... Mas tem bacharel, vamos lá, vou pegar uma bem discrepante. Eu sou licenciado em língua portuguesa, letras, língua portuguesa e língua inglesa, e tenho um bacharel em estética e sou qualificado em biologia. Eu posso já atribuir aqui? Não. Se vocês estiverem falando para nós aqui que não está conseguindo atribuir a não específica e as demais disciplinas da habilitação, aí sim, aí o erro tem que passar o sistema tem que passar por uma correção. Mas se não for isso, é só no momento dos qualificados mesmo, tá? Uhum. Então só confirma aí pra gente se é isso, se estão falando das demais disciplinas da habilitação. Isso. A Doralice, ela faz um apontamento aqui. Boa tarde, precisamos de orientações sobre as aulas em expansão. Tem limite de aulas? Olha, pelo que eu lembro da resolução da organização curricular, não tem, tá? Não teve como tiveram nos anos anteriores. Tá. A Patrícia, ela colocou aqui, ainda falando da classificação e da pontuação, né? Que não é o tempo de unidade. Isso está correto, a pontuação total da unidade é que não está sendo somada. Então, tem um erro ali na pontuação. Passa isso para o CEMOV. Se você puder, encaminhe um e-mail para a gente poder pegar o seu caso lá, tá? Aqui, eu acho que é a mesma pergunta, o Pedro, ele fala, professor afastado para mestrado participa da atribuição inicial? Participa. A TPI, a gente já comentou que esse ano ele não será considerado, então não considerem uma TPI, tá bom? Etapa 1, somente habilitados na parte A da indicação 213. Como realizar a ampliação e a carga suplementar? O Newton que pergunta. O Luiz, essa pergunta aqui, ó. Etapa 1, somente habilitados na parte A da indicação 213. Como realizar a ampliação e a carga suplementar? Ele amplia também com as habilitações, não seria isso? Mas não é as qualificações agora, então, né? vamos lá. É assim, vocês vão lembrar
a etapa 1, fase 1 de unidade escolar, ela tem vários momentos. Vamos ver se eu lembro de qual é salteado aqui os momentos. Vamos lá. A primeira é a constituição, Isso. composição, ampliação e carga suplementar. Então, vocês vão seguir essa lógica. Se eu não estiver enganada, essa sequência lógica está na portaria 16 que a CGH fez publicar este ano, tá? Então, vocês vão seguir. E conforme está numa tabelinha anexa, lembrando aí que foi republicada essa portaria, tem uma portaria anexa que fala o que pode ser considerado para constituir, para carga suplementar e para ampliação. Pode seguir o que está lá, tá bom? Patrícia, eu vou te mandar um oi aqui no Teams para você me passar esse caso de pontuação zerada, tá? Lembrando aí que, dependendo da sua situação, pode ou não ampliar a jornada, né, com alguns tipos de aulas, tá? Por exemplo, é da minha habilitação? Ok, você amplia. É da não específica? Amplia. As demais disciplinas da habilitação também amplia, tá bom? Então tá. Espera aí só um minutinho. Já te mandei um oi aí, tá, Patrícia? Passa o caso da pontuação zerada para eu ver, que eu vi que algumas outras pessoas também falaram de pontuação zerada. Depois eu vou mandando aqui no Teams para vocês me passarem os casos. Eu reporto para a Prodesp, tá bom? Ó, a Miriam, ela colocou aqui. Podemos seguir a resolução 55 de 2022 para considerar o ATPI? Não, tá? O ATPI não será considerado. Professor afastado, vi as perguntas. A Ana também apontou aqui que zerou toda a pontuação, acho que é o mesmo caso, eu vou te mandar um oi lá no Teams para você me passar, tá? Caso você já tenha passado para o CEMOV, a gente vai ver lá quando chegar, tá? Docentes que estão designados como COI serão cessados, mesmo tendo sido cadastrados a cessação do afastamento, não aparece para ele manifestar interesse. Ó, a cessação, eu pedi um reporte aqui para a Prodesp, eles falaram para mim que a cessação, ela ficou disponível, deixa eu só ver aqui a data aqui. Até dia 24, às 9 horas. Até o dia 24, às 9 horas. Se ela foi feita depois desse período, pode ser que não atualizou na sede. Se você já sabe que esse docente ele está acessado, ele retorna para a unidade escolar, pode fazer, é o que a gente falou, faz um ajuste, atende ele manualmente, tá bom? Só dá transparência para esse processo, demonstra para que esse docente foi pedido a cessação do afastamento, que você está atendendo ele hoje porque não houve uma atualização no sistema, só deixa isso tudo desenhado, gente, para que a gente possa ter um rastreio, se vocês forem notificados para dar transparência a esse processo, a essa atribuição, a gente precisa que vocês demonstrem o que aconteceu no cenário, tá bom? Atende. Se você sabe que uma pessoa vai ser cessada, e aí tem que atender ela, tá bom? Porque a gente está trabalhando com prazos curtos. É claro que tudo não entrou no automático, a gente não pode, que eu falo, penalizar um docente, porque o sistema não atualizou, ou não houve tempo hábil, que a gente sabe a situação, tá bom? Então, atende. Eu vi que todo mundo apontou que é o tempo total lá de pontuação, ok? A Silmara colocou aqui, se o professor não conseguir manifestar interesse hoje, mesmo assim, a unidade escolar consegue atribuir amanhã os casos de cessação de afastamento. Eu não sei, eu acho que amanhã tá para... Deixa eu ver. Amanhã já é atribuição. Já é atribuição, pode. Manifestação hoje é atribuição. É isso mesmo, é isso que a gente falou, né, Silmara, que a gente pode atendê-lo, a gente já sabe o cenário que vai ser. Ele vai ser cessado, ele retorna para a unidade escolar, a gente vai atender os docentes respeitando a classificação e dando transparência para esse processo, tá bom? Se o sistema não comportou essa atualização, você atende ele. Amanhã, na atribuição, atendo o docente, tá bom? Alguns docentes não estão conseguindo manifestar interesse na disciplina liderança. Eu acho que isso aqui foi apontado, né, Luiz? Você falou que, como ela não é um concorrente, é uma disciplina. Liderança. A gente vai falar com a Prodesp e aí a gente dá um retorno para vocês, tá? A gente já manda uma notificação para eles, por favor, falando se a gente conseguir ainda na live, a gente já responde. Só lembrando aí que
O docente tem que ter consciência de que ele só poderá fazer manifestação se ele tiver com formação para ministrar o respectivo de componente curricular do itinerário. Então, não adianta ele falar assim, eu quero dar, eu vou chutar aqui que eu não lembro da liderança aqui. Eu sou de biologia e lá está dizendo que, lá na resolução, está dizendo que para lecionar liderança tem que ser sociologia, por exemplo. Aí eu sou de biologia, quero manifestar. Vai aparecer para mim? Não vai. Porque o próprio sistema está parametrizado para aparecer todas as disciplinas que eu tenha formação para isso. Se eu não tiver, não vai aparecer, tá? Tem que observar se não é esse o caso. Uhum. Aqui a Jéssica ela fala, Silvio, que os docentes efetivos não estão conseguindo manifestar interesse nas disciplinas que são qualificados. Então, se essa qualificação que você está sugerindo aí for a qualificação que vem de bacharelado, tecnólogo, não vai aparecer mesmo, tá? Se for as demais disciplinas de sua habilitação ou da sua licenciatura, aí é outra coisa, tá? E a gente verifica se está consistente o sistema para aparecer a específica, não específica e as demais disciplinas da habilitação. Ok. A Andréia, ela pergunta se o ensino colaborativo pode iniciar a jornada. Não, sala de recurso, tá? Essa informação está lá na portaria CGRH 16 de 2023, que tem um anexo que fala o que pode iniciar ou não a constituição de jornada, tá bom? Uhum. A Regina, ela é uma pergunta que eu acho que já é Ela fala assim, um professor que indicou redução de jornada 836, né? Ele pode... Ixi, fugiu aqui. Eu acho que ele pode ser afastado pelo artigo 22, se eu não me engano, é a pergunta, Silvia. Se ele indicou a redução de jornada. Eu acho que... Então, essa é uma grande problemática, né? Que a gente tem que verificar, porque o ano passado não foi autorizado, se eu não me engano. Tá? Foi autorizado a ampliação e não a redução. Porque a própria legislação, como o critério do ano passado era a jornada, e a gente não poderia prejudicar nenhum professor que tivesse almejado ampliar a jornada para ficar bem colocado, foi possibilitado que ele fosse, pelo artigo 22, ampliando no mesmo momento na origem. Então, no destino, seria igual ou maior, tá? E a redução de jornada, o ano passado, não foi autorizado, pela minha memória, tá? Então, mas a gente, antes da atribuição do artigo 22, a gente solta um comunicado bem prévio para vocês terem conhecimento. Uhum. A Regina, Silvio, ela pede para explicar novamente a constituição de jornada pela 1374 e pela 836, as diferenças entre elas. Vamos lá, eu acho que a principal diferença é quando o docente, em 2023, fez adesão ao novo plano de carreira e remuneração. Então, lá no momento da adesão, ele faz a opção por 2 jornadas. A jornada completa e a jornada ampliada. Lembrando que a jornada completa é 25 horas, enquanto a ampliada, 40. Então, naquele momento da adesão, eu faço a opção da jornada. Só que a própria legislação fala que não é porque eu já estou na nova carreira que a minha jornada vai automaticamente. Não. Lá na lei fala que eu devo aguardar o processo inicial do ano anterior da adesão, que no caso aqui é o de 24, que vai acontecer agora. Então, eu fico na jornada que eu estou, desde o momento da adesão até o processo inicial. Então, se a minha jornada era uma jornada inicial, ela vai continuar eu ganhando pela essa carga horária jornada inicial, tá? No sistema, vocês vão ver que não tem nem carga horária, né? Ela desaparece. Então, mas para fim de pagamento são as 24 horas. Chega no processo inicial, o sistema já lê a jornada de opção. Vamos lá, aqui a minha jornada é uma jornada ampliada, vamos já para o maior. No momento de unidade escolar, que vocês vão viver amanhã, eu vou tentar já atender, não é ampliação. Aqui não se chama ampliação, se chama atendimento da jornada de opção no momento da adesão. Então, eu vou atender obrigatoriamente a jornada dentro da unidade escolar.
esse é o grande desafio a se fazer. Então, se tiver aula, de acordo com a minha classificação, da jornada ampliada, que são 32 aulas, eu vou constituir com tudo aquilo que a minha formação permite. Disciplina específica, não específica, e as demais disciplinas da minha habilitação. Se eu tiver uma segunda licenciatura, entre específica, não específica, também as demais disciplinas da habilitação. Se tiver algum projeto para o qual fui selecionado, também entra nessa Constituição. O único que tem Constituição Jornada, literalmente, sem nenhum ajuste no sistema, é o da nova carreira, porque é muito mais amplo, né? Não tem campo de atuação, então é muito mais fácil de constituir a jornada dessa pessoa. Essa pessoa que eu estou falando é o aderente de 2023, que vai participar do processo de atribuição em 2024. Lá em 2022... eu fiz a opção pela nova carreira. O exemplo é análogo. Isso aconteceu lá de 22 para 23. Consegui constituir a minha jornada ampliada. 32 aulas lá no processo de 22 para 23. Agora, de 23 para 24, eu não sou mais aderente, sou um professor normal. Qual é a sequência lógica? Atribuo em nível de unidade escolar. Tendo aulas, eu começo a constituir. Tendo aulas, eu finalizo. Não tem aula, só iniciou. Eu vou fazer o que agora, Silvio? Vai permanecer como ficou no ano passado? Não, ele vai para nível de diretoria de ensino completar a constituição de jornada. Ok? A lógica é a mesma do professor da Lei Complementar 836 de 97. Quase esqueci o número. De 97, da antiga carreira. Então, é a mesma lógica. Em nível de unidade escolar, nesse ano complementar, vai para nível de diretoria de ensino. A única diferença é aquele que fez adesão no ano de 2023, que, para ser atendido na jornada de opção, no momento da adesão, tem que ser única e exclusivamente na unidade. Mas eu já passei por tudo, já concluí a minha jornada, já concretizei minha jornada de opção em 2023. O que me resta é tentar fazê-lo isso em unidade escolar, não conseguindo, ou conseguiu parcialmente, vai para nível de diretoria de ensino e completa lá. Não conseguiu, vai para nível de diretoria de ensino, constitui e é removido ex officio, tá? Essa sequência aqui você já conhece, porque já faz parte da tradição da secretaria. Uhum. A Elizabeth Silva, ela fala aqui que no anexo da portaria não constam as aulas de itinerância, sala multiuso. O docente efetivo pode constituir com as aulas de itinerância, desde que tenha formação na área? Foi dito numa reunião com o CAP que o docente efetivo iria conseguir constituir com as aulas de itinerância, uma vez que mudou a quantidade de aulas por turma. Ok. Pode sim. Só temos que verificar o sistema se ele está tendo consistência, tá? Aí vocês anotam aí para dar uma olhadinha. Elizabeth, depois você me dá o retorno, porque acho que você já tem o caso aí, né? Isso. Tá bom? Só pra gente ver. Aqui, Jéssica, eu vi, né, das aulas, você falou que não consegue manifestar interesse na disciplina de liderança. A gente pediu aqui um retorno da Prodesp, se a gente receber, eu volto para falar, tá? Deixa eu ver. A Fátima, ela expõe aqui, né, que na diretoria eles têm carência de docentes de matemática e ciências. Como atribuir as aulas de tecnologia e inovação e educação financeira? Nesse momento, ela já pode atribuir se ela não tem os da disciplina específica? Porque ela não tem docentes, nem de matemática, nem de ciências. Então, via de regra, porque eu não lembro muito bem, mas você sabe que essas partes de componentes do itinerário ou outros que não estão na FGV, né? O que eles seguem? Eles seguem um padrão, até onde eu lembro de memória. Tem a licenciatura prioritária e a licenciatura alternativa. Então, a licenciatura é, de fato, a habilitação. Eu sou formado em filosofia, eu posso pegar essa, porque é prioritária para mim. Mas, de acordo com... Vocês vai passando a classificação. À medida que vai descendo a classificação, você vai atendendo
já porque não tem, só tem que a única coisa que tem que observar é a prioridade da licenciatura, o restante vai pela alternativa, tá? Então, só vocês olharem isso com atenção. Primeiro atende quem é a prioritária para depois atender a alternativa. Mas os dois são aqui licenciaturas. Claro que na própria resolução entra também na sequência o qualificado da disciplina prioritária e qualificado da disciplina alternativa. Lembrando que esses dois últimos que eu comentei como qualificação é somente na parte em que o docente de lado de cargo vai pegar na casa suplementar, porque somente vai poder constituir com a habilitação mesmo, tá? Uhum. O Hector, ele está apontando aqui, Luiz, que a classificação ela não aparece para os docentes. Eles estão visualizando ainda o ano de 2023. Que a lista de classificação, eu acho que eles não enxergam mesmo. Eles não enxergam? No ano passado eles enxergaram? Eles nem a posição que eles estão. Não, só somente a posição. Isso, o que os diretores das unidades fazem, né? O que os diretores das unidades fazem? Eles colocam... a escola está fechada, né? Mas eles fazem isso, que a gente vê de vez em quando, eles colocam na parede. Torna público. Isso, a lista. Nada impede, não sei, isso a gente pode ver, né? Se liberar perfil. Disponibilizar de outra forma, né? Sim. Mas eu sei que é comum, sempre ocorreu isso, nunca houve problemas de observar a classificação uma lista única, e até lembro que ao lado de cada classificação tem as disciplinas que ele pode pegar naquele momento. Tá bom, a gente vai ver um formato para disponibilizar a vocês, e aí vocês poderem compartilhar, tá? Aqui eu já li a da Fátima. Eita, fugiu tudo aqui. Uma pergunta aqui da Elaine, eu acho que não é a primeira vez que alguém pergunta isso, está falando do artigo 22, que a manifestação não está prevista em portaria. A designação pelo artigo 22, se você me corrige se eu estiver errado, ele não manifesta interesse, tá, gente? É feito lá eu não vou chamar de aba 2, mas é feito lá, recursos humanos, associação professora classe, artigo 22. Se ele ticou lá no período de inscrição que ele deseja ser designado pelo artigo 22, aí o sisteminha marca aquele docente, quando a gente chegar no período da associação do artigo 22, vai chegar para a diretoria e ela faz o atendimento. Não há manifestação de interesse, por isso que não tem um tempo previsto para manifestação na portaria, tá? Isso. Está previsto para o dia 19, tá? Dia 19 acontece uma conferência de sábado de manhã e logo no período de tarde é a associação da aba 2. E quando a gente fala associação, não é manifestação de interesse e atribuição, é associação, vai direto. Artigo 22, perdão, artigo 22 da associação. Aí a forma de atribuir ou de associar, que é a palavra mais atual, a diretoria ela escolhe, ou é presencial ou é online. Então cada uma faz do seu modo. Então fique atento à divulgação da atribuição do artigo 22, de acordo com a portaria CGRH do 16, que é no dia 19, né? Isso. 19, dentro do horário estipulado, e veja com a sua diretoria como que ela vai fazer, se é presencial ou online, por meio de alguma plataforma tipo Zoom ou Teams, tá bom? Uhum. O Nelson, ele falou que tem uma escola que digitou as matrizes curriculares, mas não está aparecendo as turmas da tarde para os professores manifestarem interesse, a classe de PEB 1. A gente vai ter um momento para fazer de novo a matriz e a coleta, né, Luiz? Sim. A gente vai mandar um comunicado para vocês, Nelson, para poder fazer essa atualização, tá? Dos casos que não entraram aí na matriz e aí não aparece para coleta. Ele falou o nome da escola? Não falou. Porque senão eu já dava uma olhadinha. Ô, Nelson, fala o nome da escola, tá bom? Que a gente busca aqui no Isso, que chat. a gente já dá uma verificada. Aqui, deixa eu ver. Uma pergunta para o Silvio. Silvio, um professor efetivo de matemática, habilitado em matemática, com 160 horas de física, é habilitado em física, no entendimento de vocês? Então, é assim. Ele, para fim de atribuição, ele vai ser considerado como habilitado. Não é habilitadíssimo, mas vai ser habilitado. Então, ele vai poder constituir jornada. Lembrando que essa regra de atribuir com as demais disciplinas da habilitação vem desde 2013 para cá. Não é uma novidade. E desde que... Qual é o único critério que tem que ser respeitado?
e não prejudicar o titular da disciplina de física. Então, eu primeiro atendo o titular da disciplina de física, esgotando, eu posso recorrer a essa disciplina para completar a minha constituição, tá? Porque qual é a regra? Lembrando sempre, né? Desde 2013 para cá, é a permanência do docente em uma única unidade escolar. Aí vocês vão notando com o passar do tempo que as habilitações elas vão se tornando mais elásticas. E daqui a dois anos, possivelmente até o que é bacharel e tecnólogo, vai até possibilitar a Constituição. Mas não quero previsão, não é previsão não. O pai Silvio não está falando isso, tá? Então, eu acho que respondeu essa, né, Claudemilson, que colocou e mais alguém lá em cima. Desculpa, eu perdi o nome. Aqui tem uma pergunta do Felipe, que ele fala: um professor de uma disciplina qualquer, efetivo, pode ser atribuído na sua constituição de jornada de ensino colaborativo? Ele não é efetivo de educação especial. Então, ele é de uma disciplina, ele quer pegar um ensino colaborativo para a constituição da jornada, e ele não é da educação especial. Olha, então existem regras aí bem específicas. Se você entra lá na resolução, vamos lá, 74 de 2023, você vai notar lá em um dos artigos, ele separa o que é da nova e da antiga carreira. Se você é da nova carreira, não pode, porque, querendo ou não, a forma que ela está estabelecida, ela respeita o que está na 136. Querendo ou não querendo, ainda ali está muito preso ainda ao campo de atuação, tá? Isso é quase que é difícil de tirar. Já na nova carreira, isso é até possível, a completar a Constituição, mas não iniciar, tá? Isso desde que você tenha a formação na área, claro, né? Então, nesse caso, ele é de outra disciplina. Isso, por exemplo, eu sou de filosofia, né? Em tese, se fosse campo de atuação aula, aí só que eu quero transitar para o campo de atuação educação especial. É possível na nova carreira? Mas eu vou sempre iniciar com a minha específica, esgotando as possibilidades. Você vai ver isso claramente na resolução 74. Aí sim eu posso recorrer para, por exemplo, a educação especial, tá? Tá. A Suzana, a Jéssica, elas apontam que os docentes, eles não conseguem manifestar interesse nas aulas de outras disciplinas da licenciatura. Tem que verificar lá no portal NET. É que não basta ter só a disciplina lá, ela tem que estar lá como habilitada. Estando lá como habilitada, eu libero o saldo. Se mesmo estando habilitada lá e não está liberando o saldo, aí eu vou precisar de mais informações, tá? Manda o CPF, se puder mandar o print. Mas aqui no chat não manda o CPF, não. Não aqui. Manda por e-mail, tá? Manda por e-mail o CPF, até o print de tela, se possível, do saldo, que é o máximo de informação possível, a gente encaminha para a Prodesp e eles fazem o ajuste se for necessário, tá? A Jéssica, ela complementou, ela falou assim, por exemplo, ele é licenciado em História e ele não consegue manifestar em Geografia. Isso, né? Então, é que assim, de acordo com a 213, que é a indicação do Conselho, a pessoa que ela tem um diploma de licenciatura plena em História, ela está qualificada para Geografia, né? Eu não vou saber se é exatamente isso, mas ela está qualificada para um outro componente. Esse tipo de formação não vai liberar mesmo. Meu Silvio falou, só vai liberar hoje as disciplinas de habilitação. Agora, caso foi constatado que ele tenha mais de 160 horas no histórico escolar da disciplina de Geografia nessa formação de História, ele vai lá e atualiza manualmente lá no formação curricular e coloca lá uma habilitação em Geografia. Então, pera lá, ele vai estar com a formação em História, com a habilitação em História e mais uma habilitação em Geografia. Então, agora eu estou habilitado em 2 disciplinas. E assim eu consigo participar manifestando interesse para as 2 disciplinas na etapa 1, que é só para habilitados. Então, é isso que tem que ser feito. Uma coisa que vale ressaltar aqui é que o sistema de atualização do formação curricular, ele fica aberto, tá? Se você atualizar lá agora, 10 minutinhos atualiza na vida do docente lá, ele consegue manifestar interesse caso esteja alguma coisa em desacordo lá, tá? Não é igual a atualização de UA, que foi até no dia 24. Esse a gente consegue estar rodando simultaneamente com o sistema de manifestação. Isso é importante, porque tem a parte A e a parte B, e foi uma discussão o ano passado para fechar isso com o Conselho, e o Conselho falou, ok. Então, como são 2 resoluções, você sabe, né? É a indicação do Conselho, a 213, de 2021, né?
ela é aprovada por resolução do secretário. E vem a resolução de atribuição de aulas, fala assim, reconhece novamente a indicação e fala umas regrinhas adicionais. E nessa regrinha adicional aprovada pelo Conselho, foi possibilitada fazer a leitura das 160 horas dentro da formação. Já qual a finalidade? Já prevendo que a própria 1374 de 2022 fala que uma das regras é a permanência do docente em uma única unidade escolar. Tá? Vocês olham, observam que tudo é feito para que tudo aconteça, tudo faça acontecer essa regra básica da atribuição, a permanência em uma unidade escolar na medida do possível, claro, não? Uhum. A Kátia, ela fala, por favor, falem sobre o artigo 22. Como e quando será feita a manifestação dos professores? O artigo 22, ele está previsto para o dia 19 de janeiro. E aí, aqui no dia 19 de janeiro, a gente vai fazer a conferência de saldo até às 10, vai fazer a atribuição do artigo 22 e a recondução de projetos. Então, o artigo 22 é a recondução de projetos, a gente começa às 10h30 e vai até às 18 horas, tá bom? Então, é nesse período que a gente vai fazer aí o artigo 22, tá? E lembrando aí que o artigo 22 não tem manifestação de interesse na sede, como acontece agora no dia de hoje, tá? Não tem. Então, fique atento aí a informações da sua diretoria de ensino, de destino do artigo 22, para verificar como que eles vão realizar a atribuição, se vai ser presencial ou online, utilizando alguma plataforma conhecida, tá bom? Então, entre em contato, ó. Pessoal, eu vou rolar o chat, porque tem muitas perguntas que estão repetidas, porque eu estava olhando ali entre a 15h30, que era o momento que a gente estava falando sobre ensino colaborativo. Então, eu vou rolar um pouquinho. Eu peço desculpas, eu não vou conseguir ver todas as perguntas, mas a gente vai pegar o compilado aqui para eu voltar. E aí, eu só vou ver se tem perguntas de outras informações. Ó, o Nelson falou que a escola é o Jardim Icaraí. Ah, eu já estou pegando aqui. Lá? Eu baixei o quadro aqui, já estou verificando no saldo. Aqui a Miriam, ela fala assim, ó, se um dos princípios é a permanência do professor na mesma escola, precisamos atribuir as disciplinas de qualificação referente à sua licenciatura. Isso não está acontecendo, o sistema não traz essas disciplinas. É o que acabamos de falar, né, Tio? Isso, aí tem que ver se essas demais disciplinas, o que está acontecendo com o sistema, porque não aparece para o docente. Eu vou verificar isso, tá bom? Tá. Isso, Elaine, habilitação e qualificação são situações diferentes, correto, tá? Só para dar uma devolutiva aqui para o Nelson de Campinas Oeste, ó, é o seguinte, ó, eu peguei lá no quadro de aulas, eu peguei nas matrizes lá e encontrei lá, a gente tem bastante classe no período da tarde, tá? Vai do primeiro até o quinto ano, né? A, B, C e D. Só que o que acontece? Quando a gente vem no conferência de saldo, acho que alguém, quando estava fazendo lá no período de conferência, indisponibilizou as classes. Então, disponível no saldo, a gente tem o quinto ano A e o quinto ano B, no período da manhã. E aí, no período da tarde, todas as classes foram indisponibilizadas. No período de conferência, alguém entrou lá e colocou aquela mãozinha para baixo. Por isso que ela não está aparecendo no saldo para manifestação, né? Lembrando que o período de conferência foi do dia 19 ao dia 22, né? E aí, nesse período que estava lá aberto para as unidades escolares entrar no sistema e fazer os ajustes, né? Do tipo assim, isso aqui tem que estar disponível para manifestação, isso aqui é um saldo errado, tirei e tal. O que pode ter sido aqui? Às vezes foi uma coleta, uma matriz que foi feita errada, né? E aí eles tiraram do saldo e aí eles iam consertar depois. Mas agora não é período para conserto, né? De matriz. Então, a gente não consegue gerar uma matriz nova. Talvez seja isso, tá? Eu sei que foi tirada do saldo manualmente. Eu não consigo ver aqui quem foi que realizou isso, mas provavelmente foi a unidade escolar que tirou essas aulas do saldo. Talvez seja alguma correção que eles queriam fazer e acabou que o sistema não estava aberto para fazer, porque depois que a gente congela o saldo, não tem como alterar a matriz mais. Depois que você falou, colocaram 160 horas habilita, é aquilo que o Silvio falou. Habilita, no entanto, primeiro quem você vai atender? O docente da disciplina. Então, eu sou professora de física, atende a Alexandra primeiro. O Silvio tem 160 horas de física. Você já sabe que não tem professor de física.
Então, você pode atender o Silvio, tá bom? Porque ele é habilitado em 160 horas. Ficou claro? Habilita, mas desde que você não tenha um docente da disciplina específica ali, tá bom? Concorrendo com ele. Correto, é isso mesmo. Certo? Lembrando que as demais disciplinas não inicia a Constituição. Se só tiver, eu sou filosofia, sou física, e tem essas 160 horas em matemática, claro que tem uma carga horária bem maior, né? Mas se eu tiver 160 horas, não quer dizer que sou habilitadíssimo, que eu posso iniciar e constituir uma jornada só com física, com matemática, no caso, no exemplo, né? Eu tenho que ter pelo menos 2 aulas de física para completar com a demais disciplina, que no caso aqui é matemática. Tá. Tá bom? A Laíra, eu já pedi aqui para pudesse verificar porque as aulas de ACDA de dança não tá aparecendo para os professores de arte, né? Tá aparecendo só para os de educação física. Eu já pedi para verificar aqui, tá bom? Pede para eles aguardarem uma atualização aí. E aí os professores de educação física não pegar as aulas de arte, né? A gente vai fazer a atualização aqui, tá? Deixa eu ver. Aqui eles falam que a classificação não aparece em 2024, a gente falou desse tema, né? Não vai aparecer para o docente, né? Quem consegue visualizar essa informação é a unidade escolar e a diretoria de ensino. E o Silvio falou que, geralmente, a unidade escolar, ela disponibiliza essa lista, deixa público. Só como a gente está em período de férias, isso não está visível para os docentes, tá? Então, eu entendo aqui o que vocês estão expondo. Vocês podem, eu acredito que vocês possam compartilhar essa informação. Isso eu vou ver se a gente consegue liberar um formato melhor, tá? Para que vocês possam compartilhar. Aqui a Regina, ela colocou, Regiane, desculpa, ela perguntou se o docente afastado como vereador, ele participa da atribuição. Vereador, Participa. Participa? Participa. Silvio, o sistema não está trazendo a disciplina de física para o professor de matemática e vice-versa. Eu acho que isso aqui é um apontamento no geral, né, gente? É um apontamento. Tô vendo mesmo. bastante. Eu vou verificar com a Prodesp, tá? E mando um comunicado pelo CEMOV para vocês. Thaís, professor transferido para a escola, adesão ao PEI classificada e pontuação na escola correta, porém abre manifestação na escola antiga, então não atualizou a UA, né, Thaís? Tem que fazer um atendimento manual para o docente, tá? Só deixa isso registrado, tudo registrado, para a gente poder rastrear essa informação, caso a gente seja acionado. O que a gente vai fazer manual, a gente tem que deixar aí tudo registrado, tá bom? Eu vi muita reclamação, né, dos docentes que não conseguem manifestar em outra disciplina, mesmo que eles são habilitados. A gente vai verificar junto à Prodesp, tá? Artigo 22 é presencial ou via Teams, depende da diretoria. A organização para atribuição depende da diretoria, tá bom? Vocês verificam um formato que melhor atende a sua diretoria. Como vocês estão acostumados a trabalhar, a gente não vai limitar o atendimento em um formato, tá bom? É como a comissão acha melhor fazer a execução do trabalho. Eu vi que a maioria está falando que eles não conseguem manifestar interesse, mesmo habilitado. Qual o fim da vigência das aulas do ensino colaborativo para o ano de 2023? Se você está falando do projeto ensino colaborativo, o último dia é dia 6/2/2024. Se você está falando das aulas, aquelas duplinhas de aulas que atribuía antes das 21 e que por algum motivo pode existir até este momento, foi o último dia letivo, tá? Dia 15 de dezembro. De 23. Eu vi que, no geral, vocês falam muito que eles não conseguem manifestar interesse. Eu olhei assim, no geral, são essas as dúvidas, e eu vejo que é apontamento mesmo, o sistema não está correspondendo ao que a gente está passando para vocês de informação. O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente sai daqui dessa live, desse plantão, a gente vai falar com a Prodesp para poder mandar um comunicado para vocês quanto antes, tá? Para ver se eles conseguem atualizar isso ainda hoje. Lembrando que a manifestação de interesse ela fica aberta, né? Ela vai ficar aberta até de noite, né? A manifestação. Fica até
23h59, acredito, né? Exatamente. Tá bom? Então, a gente correndo para corrigir agora, ainda tem um tempo bacana para... Então, eu acho que a gente vai continuar nesse formato, que eu vejo que as perguntas elas estão bem direcionadas, focadas na etapa que a gente está agora. No canal de gestão não estava funcionando, então esse canal ele ficou melhor, tá bom? E aí eu vou pegar com o CEMOV o que a gente viu aqui do compilado, a gente manda um comunicado ainda hoje, tá? Para vocês. Amanhã a gente retorna nesse mesmo horário, das 15 às 16, e aí a gente faz isso até sexta-feira, tá? Qualquer dúvida em relação ao que a gente disse ou falou, a gente vai fazer nesse comunicado um geral aí para que vocês possam compartilhar, tá bom? Que eu vejo que é um pedido que vocês fazem aqui, um documento orientador para compartilhar. Então a gente vai fazer isso, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês, não quero tomar o tempo, porque eu sei que vocês estão aí com os trabalhos já direcionados, né, para dar o apoio às unidades escolares, e aí fica o canal do CEMOV para vocês se reportarem os casos de inconsistência, e aqueles que eu vi aqui no geral, eu vou chamar lá no Teams para vocês poderem compartilhar os dados dos docentes e a gente poder atuar nos problemas específicos em relação à pontuação, tá bom? Muito obrigada a todos, tenham uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente.